existe uma coisa bem simples que se você fizer hoje, você pode reduzir drasticamente os seus níveis de ansiedade e estresse. Nesse vídeo eu vou te contar como. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metamorfoses. O meu nome é Mariana e eu ajudo pessoas em busca da sua jornada de maturidade em todos os sentidos. Se você gosta desse tema e esse tema chama a sua atenção, eu te convido a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo por aqui. Indo bem direto ao ponto, pessoas com altos níveis de ansiedade e estresse compartilham uma característica em comum. Todas elas querem controlar tudo. E quando eu falo tudo, eu falo de áreas, por exemplo, como relacionamento, trabalho, carreira, dinheiro e até mesmo saúde. Isso porque o controle dá uma falsa sensação de segurança, o que na verdade, gente, é uma ilusão. A gente não controla nada na vida. Então é basicamente a nossa ansiedade agindo para dizer pra gente que de certa forma as coisas estão sob controle. E o controle externo, ele vem meio que para compensar ou mascarar essa falta de segurança interna. E é assim que o processo funciona. Então a primeira coisa que eu quero propor aqui para você no vídeo de hoje é para você parar para refletir e se perguntar: de onde que vem a sua falta de fé na vida ou até em você mesmo? Aonde que está a origem disso? Se você souber responder essa pergunta, na verdade é um primeiro mini exercício desse vídeo para a gente ir direto para o assunto. Se você souber responder isso, achar as respostas e as soluções para o seu problema de estresse e ansiedade, fica muito mais fácil. E você precisa identificar isso para resolver o seu problema. E quando eu falo identificar essa origem dessa sua insegurança ou dessa sua falta de fé na vida, na verdade eu quero dizer, por exemplo, às vezes você passou por algum trauma de infância, um relacionamento abusivo, algo que pode ter mexido muito com você e você não sabia como reagir nessa situação do passado. Com esse exercício, na verdade, eu não estou querendo dizer que você não deva buscar um profissional. Nada disso, por exemplo, um terapeuta, um psicólogo, nada disso. Mas, na verdade, isso é apenas um exercício de autorreflexão para você entender na sua própria cabeça: caramba, esse meu problema desse estresse, essa ansiedade que eu estou vivendo agora, a origem dele tá lá. E eu já sei identificar de onde que tá vendo isso. E isso é o que tá causando para você essa falta de segurança interna. E essa falta de segurança interna que tá gerando os seus altos níveis de controle sobre várias coisas da vida. A falta de segurança interna é aquilo que vai deixar você no modo sobrevivência. E o que é esse modo sobrevivência? É esse modo automático do nosso cérebro de querer buscar a nossa proteção, preservar a nossa vida a qualquer custo. E isso bota a gente, quando a gente está nesse modo sobrevivência, a gente fica muito com medo das coisas, né? Ou então muitas vezes a gente fica muito reativo às coisas, no sentido inclusive até de agressividade. Por quê? Porque a gente está enxergando tudo ao nosso redor como se fosse uma ameaça, o que não é real na maioria das vezes, tá? E isso é algo natural do nosso cérebro para proteger a gente. Mas o que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente não precisa estar nesse modo sobrevivência. A gente pode levar a vida de uma forma muito mais leve. Só que o problema é que quando você tá nesse modo sobrevivência, você fica com autocontrole sobre as coisas. E aí que tá o problema. E isso acaba gerando altos níveis de estresse para você. Por quê? Porque você começa a querer controlar tudo. E é óbvio, não dá para controlar tudo, né? O seu cérebro dá um bug, não dá para fazer isso tudo. E com isso, quando você vê que você fica com essa tensão enorme, que você quer controlar tudo, e você vê que não dá para controlar tudo, você tem um aumento dos seus níveis de ansiedade. Por quê? Porque você está com medo que aquilo que você queira que aconteça não aconteça. E aí o que acontece como uma consequência disso? Você começa a sentir que as coisas não estão andando para frente na sua vida, as coisas não estão evoluindo, e isso te deixa muito frustrado. Esse é o ciclo do que acontece quando você está em modo sobrevivência, que te gera um estresse para você controlar tudo. Quando você vê que você não controla tudo, vem um alto nível de estresse, de ansiedade, e com essa ansiedade você começa a sentir que as coisas não vão para frente. Esse nível de ansiedade cresce muito. Por quê? Porque você está forçando que as coisas aconteçam da forma que você quer.
não da forma que as coisas devem acontecer, porque muitas vezes a vida é uma caixinha de surpresas, a vida traz pra gente muitas vezes coisas que a gente não estava planejando, e aí, como é que você vai lidar com isso? As pessoas que estão no modo sobrevivência lidam com isso de forma estressada, de forma ansiosa, o que acaba gerando, o que eu falei para vocês, a frustração. E todo esse processo drena a sua energia vital, você fica realmente com sobrecarga mental e muitas vezes você até somatiza isso em forma de doença, o que é muito comum de acontecer com pessoas estressadas. Podem ter problema cardíaco, podem ter problemas inclusive de pele, sem contar, né, os problemas também interpessoais, que você pode acabar tendo problemas aí com as pessoas que estão ao seu redor, amigos, parceiros, colegas de trabalho, né, porque isso tudo gerado por conta do estresse. E repara só, o estresse crônico, na verdade, acaba se tornando até familiar para você. Então chega uma etapa da sua vida, chega um momento da sua vida que quando você está tão acostumado a se estressar para controlar as coisas, que você já não sabe mais viver sem esse estresse. Esse estresse se torna como se fosse parte da sua identidade, parte de você. E aí, qual é a consequência disso? Já que você não sabe viver sem o estresse, você acaba criando situações na sua vida que te geram mais estresse e isso se torna um ciclo sem fim. E o que acaba alimentando esse processo de retroalimentação do estresse é justamente quando as instabilidades da vida chegam para você. Quando as instabilidades da vida chegam, é como se elas despertassem ou gerassem aquela chavinha do modo sobrevivência de novo. Então esse ciclo é alimentado por conta das instabilidades e que as instabilidades são coisas naturais da vida, são coisas que sempre vão acontecer. Só que pessoas estressadas e ansiosas, elas não sabem lidar com as instabilidades de forma saudável. Elas tomam essa instabilidade de uma forma como se fosse muito pessoal ou de uma forma que realmente atiça tudo nelas do medo. E aí o ciclo até se agrava. Só que tem um ponto, quando a pessoa não é estressada, quando a pessoa realmente ela sabe controlar essa emoção que vem dentro dela, ela começa a ver que a instabilidade é simplesmente parte da vida, é uma coisa natural de acontecer e que a gente não pode controlar os resultados da vida. Então essa é a diferença dessas duas pessoas, a pessoa que é estressada, a pessoa que está com altos níveis de ansiedade, que quer controlar tudo e que simplesmente não aceita se o resultado que acontecer for um resultado diferente do que ela estava planejando. Ao passo que a pessoa que é mais calma, que sabe controlar os seus níveis de ansiedade e as suas emoções também, ela começa a ver que esse processo na verdade é natural e que sim, grande parte das vezes, os resultados da nossa vida vão vir de forma diferente como a gente planejou e tá tudo bem. E para as pessoas estressadas, quando essa instabilidade chega na vida, elas começam a lidar com isso, né? Novamente, o seu sistema de reação ao problema está muito atiçado, ela começa a entrar no modo sobrevivência e ela começa a desenvolver um certo pânico. Por que ela desenvolve esse pânico e esse medo? Porque no fundo, ela tem medo de não dar conta desse problema, desse resultado que saiu um pouco diferente do que ela estava esperando. Tá, e como que a gente resolve isso? Bom, no vídeo de hoje eu vou passar para vocês 3 passos para que vocês consigam desapegar desse estado, desse modo sobrevivência que é altamente estressante e que causa ansiedade em vocês, para que vocês consigam ir para um estado mais calmo e desapegado do controle. O primeiro passo é que não importa de onde vem essa sua falta de fé, na vida ou em você mesmo, isso está no passado, não no hoje. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esse trauma que originou os seus níveis de ansiedade, de falta de fé, né, de estresse, ou então esse relacionamento tóxico que você passou, tudo isso não está no agora, isso está no passado. Então isso não é parte da sua identidade, isso não é parte de você, quem você é hoje, tá? Isso foi algo que você viveu no passado, que de fato trouxe consequências para você que você realmente não sabe lidar com elas, ou pelo menos não sabia, tá? E isso tá refletindo no teu presente, mas não é o teu presente. Então, um segundo exercício que eu queria trazer para esse vídeo é que você pare e repita consigo mesmo. Hoje está tudo bem. Hoje eu estou seguro ou segura, tá? Para você entender isso, né? Você entender e desassociar passado de presente. Por quê? Porque quando a gente está falando de passado,
do trauma, aquilo é apenas o que aconteceu com você e a forma que você reagiu naquele momento mostra que foi o melhor que você pôde fazer naquele momento, naquele passado. Mas hoje você pode ter outras ferramentas para lidar com isso de uma forma muito mais evoluída do que estava no passado. Então essa desassociação é sim muito importante para você conseguir desapegar dessa sua falta de fé na vida e essa necessidade de controle tão grande que você tem sobre vários aspectos da sua vida. Quando você faz esse exercício, você começa a dar aquele primeiro clique de sair do modo sobrevivência. Então, basicamente, o que você está dizendo para você mesmo é que o presente, o hoje, o agora, é um estado em que você tem muito mais ferramentas para lidar com o seu estresse e com a sua ansiedade do que você tinha no passado. Passo número 2. Para toda e qualquer instabilidade que surgir na sua vida, esteja bem certo, bem claro de que você sim conseguirá lidar com esse problema, mesmo que o resultado seja diferente do que você estava esperando. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você não tenha responsabilidade sobre o seu problema ou sobre sua vida, suas diversas áreas da vida. Eu quero dizer que você não precisa controlar o resultado. Você pode sim controlar as coisas que estão dentro do seu controle, que é o esforço que você tem para fazer as coisas acontecerem, que é o planejamento sobre a sua vida. Isso tudo você pode fazer e você deve fazer como um adulto, como uma pessoa madura. A gente tem que sim ir em busca do que é do nosso alcance, certo? Para que a gente melhore de vida e reduza nossos níveis de estresse e ansiedade. Ok, o que você não deve ter em mente é que você vai controlar o resultado. Não importa o resultado. O que importa é o que você faz para chegar até lá. Se o resultado se apresentar de uma forma diferente, ou da forma que você esperava, ou de uma forma diferente, isso não importa mais. E esse pensamento que tem que estar na sua cabeça. Não importa o que aconteça, eu vou estar bem. Então, um terceiro exercício para você praticar sobre esse ponto número 2 é você repetir para você: não importa o que aconteça, eu vou achar uma solução. Não importa o que aconteça, eu vou ficar bem, ainda que o resultado não saia como eu esperava. Afinal, eu sempre dei um jeito. Para todas as situações que aconteceram no meu passado, eu tô aqui, não tô? Eu não sobrevivi? Então eu sei arrumar uma forma de resolver o problema, não importa que problema seja esse, que resultado seja esse que esteja chegando na minha vida. Então quando você tem muito essa clareza de que você sabe resolver o problema, tá? De que você vai ter as ferramentas, você vai descobrir uma forma. Esse pensamento é um pensamento tão cheio de recurso, tão cheio de poder pessoal, que você para de ter aquela dúvida de se as coisas vão dar certo ou não vão dar certo. Você sabe que mesmo que as coisas não deem certo, você vai dar um jeito. É isso. E esse pensamento te tira dessa necessidade extrema de querer controlar tudo. Porque a necessidade de controlar tudo vem justamente daquele pensamento disfuncional de que você não sabe lidar com a situação ou com algum problema que surja no meio do caminho. E quando você repete essas afirmações, você está entrando num novo modo. Você está entrando num modo empoderado de ser, um modo cheio de recursos. E você sai daquele modo sobrevivência que você estava antes, que era um modo completamente sem recursos e um modo que limitava você como pessoa, né, para resolver os problemas da sua vida. E daí você acabava caindo naquele ciclo de controle, ansiedade e estresse que você estava vivendo. E passo número 3. Escolha estar em paz, escolha estar bem, com bem-estar, ao invés de querer controlar a situação a qualquer custo. No fundo você não controla, você apenas tem a sensação de que você está controlando tudo. E para estar em paz, a gente precisa se conectar com o nosso estado presente, se conectar com o agora. E isso a gente tem que repetir justamente no momento em que o desafio estiver chegando na nossa vida, durante o desafio, porque a gente pode se conectar com o presente e tudo, mas quando o problema chega, quando a instabilidade chega, quando o resultado não sai como você queria, se você não sabe acessar esse estado de presença, esse estado de agora, você não consegue responder a essa instabilidade ou a esse problema que está surgindo de uma forma mais racional, de uma forma em que você tenha mais recursos para enfrentar a situação. E quando eu falo fazer isso durante o desafio também, eu quero dizer assim,
bem no meio, por exemplo, de uma situação em que o seu chefe está gritando com você, ou que você está tendo uma discussão de relação aí com seu parceiro, com sua parceira, quando as coisas estão esquentando e você está perdendo o controle da situação, ou então quando, por exemplo, você vai ter que fazer uma apresentação na frente de muitas pessoas, de um público grande, e você tem pânico de falar em público. Então essas situações que tiram a gente da zona de conforto, emocionalmente falando, são as situações em que a gente mais tem que praticar o estado de presença, o estado do agora. E para se conectar com o presente, eu trouxe algumas informações desse livro aqui, The Power of Letting Go, do John Persky. Um livro, gente, excelente. Nossa, eu tô ainda no primeiro capítulo dele, eu já li a introdução em primeiro capítulo. Inclusive, o que tá no primeiro capítulo é o que eu tô falando no vídeo de hoje, né? Eu me baseei nesse primeiro capítulo. E esse livro, gente, eu não consigo parar de ler. É muito bom e, assim, muito direto ao ponto, muito rápido de ler. Então, eu super recomendo quem gosta dessa temática de desapego, de viver o presente. Esse livro, assim, ó, pra mim, tá nota 10, tá? E nesse livro, eu tô trazendo algumas informações, principalmente do capítulo 1, tá? Sobre como você pode acessar esse estado de presença, esse estado do agora. E quando você faz isso, quando você acessa esse estado de presença, esse estado do agora, você na verdade está desapegando do controle. E quando eu tô falando desapego, na verdade, não significa que você está ignorando as coisas que acontecem na sua vida e simplesmente vivendo naquele modo deixa a vida me levar, tá? O desapego, na verdade, é quando você escolhe confiar no processo, ao invés de querer controlar e forçar o processo a todo custo. Você deixa a vida fluir. É nesse sentido, o desapego traz isso para você. E é por isso que ele está tão ligado com o estado de presença. E como que a gente atinge esse estado de presença? Segundo o livro, o autor mostra pra gente que é bem simples, muito simples, super fácil de fazer. Basta você focar a sua atenção em alguma coisa que esteja acontecendo no seu corpo. O exemplo disso mais claro, o exemplo mais simples disso seria a sua respiração. Por que eu tô falando isso? Quando você foca, bota a sua cabeça para focar, por exemplo, na sua respiração, ou então onde o seu corpo está tocando, por exemplo, onde as suas mãos estão tocando, isso tudo são exemplos de você tirar a sua mente, a atenção da sua mente dos pensamentos malucos e disfuncionais. Então, basicamente, você está focando exatamente no presente e deixando de focar nos pensamentos que são pensamentos disfuncionais na tua cabeça. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai focar no agora, na sua respiração. Você também pode focar na sensação do seu corpo, por exemplo, que nem eu falei para vocês, onde a sua mão está tocando, onde os seus pés estão tocando, qual é a textura que você está sentindo. Você pode focar também no ambiente ao seu redor, por exemplo, se você não puder fechar o olho, você estiver numa situação, não sei, no trabalho, mas você quiser atingir esse estado de presença maior, você pode focar no ambiente ao seu redor. Por exemplo, ao invés de focar nos seus pensamentos, você vai focar, por exemplo, no som que você está ouvindo ao redor, você vai focar nos cheiros que você está sentindo naquele ambiente, você vai focar, por exemplo, nos ambientes ou nas cores dos ambientes. São várias estratégias que podem te ajudar a tirar o foco do pensamento e colocar o foco no que está acontecendo agora, no presente. Então, basicamente, o que você está fazendo é distrair a sua mente dos pensamentos negativos, dos pensamentos disfuncionais que te levam para o modo sobrevivência, que é o modo que te deixa com medo e super reativo. Então é só distrair a sua cabeça, tirar a tua cabeça daquele foco e botar ela no foco do agora. E o que vai acontecer? Você vai diminuir o teu nível de medo. Quando você diminui o nível de medo ou de reação, você começa a ficar menos ansioso e menos estressado como consequência. Por que eu falo de você distrair a sua cabeça desses pensamentos negativos e disfuncionais? Porque esses pensamentos podem influenciar as suas emoções. E quando a gente está muito emocionado, é muito difícil tomar uma decisão de uma forma mais imparcial, de uma forma mais calma. A gente simplesmente não consegue. As nossas emoções, se a gente não souber controlar essas emoções, elas podem sim afetar a nossa tomada de decisão. E quando você está passando por um problema, uma discussão, uma briga com um chefe,
tudo que você precisa é de calma, você não pode ficar mais nervoso do que você tá. Então essa forma de tirar a tua cabeça dos pensamentos e botar ela em algum outro lugar, que ela não lembre desses pensamentos negativos, que podem ser, por exemplo, pensamentos de que você é inferior ao seu chefe, então você tem que ficar calado. Você não vai dar conta desse problema. Isso daqui tá muito grande e você simplesmente não vai saber lidar com a situação. Tudo isso são pensamentos que te botam para baixo. Então é só você afastar a tua cabeça disso, colocar a tua cabeça no presente, e quando você fizer isso, você vai ficar mais calmo, porque você não está sendo inundado com pensamentos que são negativos, e com essa calma você pode ver o que você vai fazer. Aí que entra a tua tomada de decisão. Por quê? Porque você está mais calmo e mais racional para saber o que fazer na sequência. E com isso, o seu estado de calma e até de prazer vai aumentar. É isso que você vai sentir. Por quê? Porque você vai se sentir, de fato, sem estar descontrolado nessa situação, principalmente num sentido mais emocional. Você vai ver que você conseguiu manter a calma numa situação desafiadora que provavelmente grande parte das pessoas que você conhece teriam sucumbido a essa situação, teriam entrado em estado de pânico ou realmente teriam ficado muito nervosos, e você conseguiu manter a calma e tomar uma decisão que foi uma decisão pensada, uma decisão assim, num estado muito mais imparcial do que você faria se você estivesse nervoso. E esse estado de calma e de prazer vão dar no teu corpo, inclusive até hormonalmente, você vai começar a liberar alguns hormônios que te remetem à calma. E com isso, você vai ter a sensação de que tudo está bem. Ou seja, você sente aquele bem-estar, você vai começar a sentir um estado de que está tudo bem, e na sequência você tem um aumento da tua segurança interna, porque você sabe que vai ficar tudo bem, porque você está calmo. E com essa segurança interna maior, você para de querer controlar a situação, você deixa a situação mais livre. E é assim que você atinge um estado mais desapegado, principalmente quando você está nessa situação aí de maior desafio e que você não sabe como reagir. Essa é a forma mais desapegada, mais calma de você agir e que de fato te tira dessa necessidade tão grande de controlar a situação, de controlar tudo e todos. E se você quiser se aprofundar nesse assunto de tranquilidade, paz, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, marcado aqui na tela, para que vocês possam ver o que é a tranquilidade, o que é a calma e como que você pode atingir esses níveis e com isso aumentar o teu magnetismo pessoal e atrair cada vez mais pessoas interessantes para sua vida, não apenas no quesito romântico da coisa, mas é claro, conexões que vão fazer a sua vida ter muito mais propósito. E se você gostou desse vídeo, se ele contribuiu de alguma forma para a sua vida, eu peço que você clique aqui no curtir para que o YouTube entenda que esse vídeo fez a diferença para você. Muito obrigada para quem ficou aqui até o final do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!